Oi, tudo bem com você? Hoje nós vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 21, que diz o seguinte: O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Eu não sei quanto a você, mas é uma frase muito fácil de falar e muito difícil de se escutar. Alguém virar para você e dizer não preciso de você. A mesma coisa é a facilidade de falar, né? Quando a gente está naquele momento intenso de raiva, frustração, enfim, a gente jogar na cara da outra pessoa que nós não precisamos dela. Que momento difícil ouvir isso e falar uma coisa dessas, né? Mas a verdade, apesar da risada aqui, de imaginar o momento, é que em alguns momentos a gente se estranha. Isso é mal do ser humano, né? As nossas expectativas quanto às outras pessoas. Quantas vezes nós tentamos ajudar alguém ou algumas pessoas tentam nos ajudar e a gente acaba ouvindo uma frase tão pesada quanto essa, né? Até porque se o nosso esforço está envolvido, se a nossa vida tá envolvida na situação, ouvir ou dizer o meu não preciso de você é uma coisa muito, muito dura. Mas é o que eu digo sempre. As nossas expectativas a respeito das outras pessoas são sempre nossas expectativas. As expectativas que as outras pessoas têm sobre nós também são expectativas das outras pessoas. E é aquela régua que a gente não consegue equilibrar, né? A gente vai tentando dar um jeito. A gente vai tentando dar um jeito. E o que eu penso é que a gente às vezes precisa dar uma pausa no meio da nossa discussão ou no meio da nossa divergência com o outro e a gente precisa de repente, em vez de tentar ajustar a régua com o outro, ajustar a nossa régua com Deus. Quem dera que em momentos assim tão difíceis, antes de dar uma resposta como essa, ou depois de ouvir uma resposta dessa, a gente pudesse ter um tempo para a gente orar a respeito e não definir as coisas nesse momento. Quantos relacionamentos, quantos momentos e quantas situações a gente poderia ter resolvido com uma simples oração, ao invés de dar ouvido a uma sentença como essa e definir que o nosso relacionamento, aquela amizade, ela acabava ali por conta de uma fala tão difícil quanto essa. Existe um lugar chamado lugar de oração, que é um lugar onde nós somos restaurados, onde nós somos transformados à medida que nós conversamos com Deus. E quem dera a gente pudesse entrar nesse lugar de oração diante de tantos embates na nossa vida. A moda hoje é cancelar. É cancelar quem não pensa igual a você, cancelar quem não te ajuda, cancelar quem pisa na bola, cancelar quem errou, cancelar quem... E dizer para essa pessoa, nós não precisamos de você. É uma coisa dura, gente, uma coisa muito difícil, mas essa é a moda. Se você um dia conheceu a Cristo, ou se você quer se relacionar com Cristo e através desse relacionamento começar a ter a sua vida toda modificada, eu quero te falar que esse relacionamento com Deus, ele vai te mostrar que o amor é a marca principal daqueles que seguem a Ele. Que haverão embates, sim, haverão dificuldades, sim, haverá o estresse, mas não haverá
essa coisa tão difícil que é deixar as coisas imperdoáveis como elas são. A própria oração que Jesus nos ensina fala que o Senhor nos perdoe, né? Assim como a gente tem perdoado aquelas pessoas que nos ofendem. Minha oração nessa manhã é que a gente possa aprender isso, a perdoar as outras pessoas, mesmo quando elas dizem que elas não precisam da gente. Que a gente possa ter um tempo de oração com Deus, para que Ele nos ensine a perdoar os outros, assim como Ele nos perdoa. Que Deus possa ser o árbitro nos seus relacionamentos e que sua vida possa fazer diferença através dessa simples oração. Que a gente possa aprender com Deus a perdoar os outros, assim como Ele nos perdoou. E que mesmo ouvindo uma frase tão difícil como essa, a gente possa se achegar ao trono da graça e falar: Senhor, me ajuda, porque muitas vezes eu não tenho nem a vontade e nem o desejo de perdoar. Que Deus abençoe você.